Olá, IPCA! Hoje é quinta-feira, dia 29 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 291 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 4 da carta aos Hebreus. Esta carta, já dissemos, endereçada a judeus que se tornaram cristãos, mas que depois de sofrerem alguma perseguição resolveram, quase estavam resolvidos a retornar ao judaísmo por conta da perseguição e do desânimo. É uma carta que encoraja aquelas pessoas a prosseguirem firmes na fé cristã, tendo em vista que o Senhor Jesus é o cumprimento final e último de todas as realidades apontadas no Antigo Testamento. O autor é desconhecido e os destinatários originais também. Só sabemos que eram hebreus e muito provavelmente ligados à classe sacerdotal, porque eles acompanham muitos argumentos complexos extraídos do Antigo Testamento. Mas só. Mas sabemos também que a essência da carta é a demonstração de que Jesus é superior a tudo aquilo que o Antigo Testamento havia revelado e trazido ao povo de Israel. No capítulo 1, Jesus é demonstrado como superior aos anjos. E no capítulo 2, segue-se uma exortação prática. Se a lei foi dada por Moisés ao povo, mas Moisés a recebeu das mãos dos anjos, como atestava a tradição judaica, e o povo que recusou aquela lei pereceu, o que seria de quem recusasse a revelação que foi trazida pelo próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo? Então, há uma constatação doutrinária no capítulo 1, Jesus é superior aos anjos, e uma advertência aqui no capítulo 2, de que a rejeição dessa mensagem, que agora era trazida por alguém superior aos anjos, era muito perigosa, porque quem rejeitou a mensagem trazida pelos anjos nos dias de Moisés pereceu. O capítulo 2 também nos mostra que, embora Jesus seja glorioso e superior aos anjos, ele foi feito um ser humano para se identificar conosco como nosso Salvador, e isso nos consola. Essa é uma fonte de muito consolo, porque Jesus entende as nossas fraquezas e limitações. No capítulo 3, Jesus é demonstrado aqui como sendo superior a Moisés. E se as pessoas que foram retiradas da escravidão egípcia pelo grande Moisés, ao abandonar a obediência a Moisés, pereceram no deserto, o que aconteceria com aqueles que abandonassem o Senhor Jesus Cristo, que veio para libertar os pecadores da escravidão, do pecado e da morte? Eles certamente pereceriam. Então, entramos no capítulo 4 que estudamos hoje. E o tema segue muito conectado ao do capítulo 3. Se as pessoas que duvidaram de Moisés, questionaram Moisés, desafiaram a sua liderança, pereceram no deserto, essas pessoas evidentemente não entraram na terra de Canaã, que sempre foi um símbolo do descanso que Deus preparou para o seu povo. Então o tema do capítulo 4 é o descanso. Quem recusou Moisés não entrou na terra prometida. Aquela geração que morreu no deserto não experimentou o descanso da terra prometida. Da mesma forma, quem recusar agora a revelação que é maior do que aquela que Moisés trouxe, maior do que aquela que os anjos deram a Moisés, não vai entrar no descanso. Traduzindo para o bom português, sem Jesus ninguém vai para o céu. É isso que está sendo dito aqui. Só que isso é dito com muita beleza e muita profundidade extraída do Antigo Testamento. Por quê? Porque o autor se lembra que no Salmo 95, ele não vai dar essa referência aqui, mas ele está citando isso, 400 anos depois que o povo já havia entrado na terra de Canaã, Davi, ao escrever o Salmo 95, como nos informa o autor aos Hebreus aqui no verso 7, Davi diz: hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o coração de vocês, para que vocês possam entrar no descanso. Mas aí vem aquela pergunta: quando Davi escreveu, o povo não estava na terra de Canaã? E a resposta é sim. Então, se quando Davi escreveu, o povo já estava na terra de Canaã, nós não podemos dizer que o povo já estava no descanso? E a resposta é, de certa forma, sim. Mas se o povo já estava no descanso, por que Davi precisaria escrever para eles não endurecerem o coração, porque senão não entrariam no descanso? E a resposta é, porque aquele descanso só era um descanso de certa forma. Era um descanso terreno que apontava para um descanso espiritual futuro. Um descanso que Deus havia preparado muito maior do que o simples descanso na terra de Canaã, que mana leite e mel. Canaã foi um símbolo da eternidade com Deus, da plena comunhão com Deus. E é isso então que o autor constrói aqui no capítulo 4. Veja, verso 8. Se Josué já tivesse dado descanso para o povo de Israel,
Davi não teria falado depois disso a respeito de outro dia de descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. O que está sendo dito é: Canaã não é tudo. O descanso que nós temos que pensar é o descanso da eternidade. Aqueles que recusaram Moisés perderam um descanso terreno na entrada de Canaã. Mas mesmo aqueles que conquistaram o descanso terreno precisavam entender, como Davi deixou claro no Salmo 95, que o descanso terreno apontava para um descanso definitivo, um repouso para o povo de Deus. Quem recusou Moisés não entrou no descanso terreno. Quem recusar o Senhor Jesus Cristo não vai entrar no descanso celestial. Essa é a essência do capítulo 4. E, da mesma forma que no capítulo 2, nós vimos a advertência: quem recusou a mensagem que os anjos trouxeram pereceu, então não recusem a mensagem que Cristo traz, porque senão você vai perecer. E aí então vem uma doutrina de consolação, mostrando: olha, Cristo é superior aos anjos, mas se fez um ser humano para se identificar com você, morrer por você, mas também para poder te socorrer nas suas fraquezas. E isso ajudava as pessoas, por quê? Olha, eu estou tentado a largar a revelação que Cristo trouxe. Não. Corra para Cristo, que Ele vai te ajudar na sua fraqueza, na sua limitação. Ele vai te ajudar a perseverar. A mesma coisa você tem aqui no capítulo 4. Depois de falar que quem rejeitou Moisés não entrou no descanso da terra prometida, e que quem rejeitar Cristo não vai entrar no descanso definitivo, ele diz assim: você tem a Jesus como seu sumo sacerdote, no verso 14. Você tem para onde correr. Você pode ir até Cristo, porque Ele se compadece das suas fraquezas, como é dito no verso 15. E no verso 16, então, é dito: achegue-se confiadamente ao trono de graça. Você vai receber socorro para perseverar. Clame ao Senhor Jesus, se você estiver desanimado, se você estiver tentado a não perseverar, e peça para Ele te ajudar. Ele pode te socorrer. Não vamos tampar o sol com a peneira. É preciso que nos esforcemos para entrar nesse descanso. E a palavra de Deus vai ser um excelente espelho para olharmos para a nossa atitude, para a nossa vida e analisarmos se estamos mesmo a caminho desse descanso ou não. E é esse o ensino básico do parágrafo que começa aqui no versículo 11. Precisamos nos esforçar para entrar no descanso, ninguém deve cair, não é? Seguindo o exemplo de desobediência do passado, e precisamos manter firme a nossa convicção, a nossa esperança baseada na Bíblia, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é capaz de esclarecer todas as coisas e tratar pensamentos e esquadrinhar raciocínios que nós muitas vezes não somos capazes de esquadrinhar. Ou seja, está na dúvida? Corra para a Escritura. Corra para Cristo. A Escritura será capaz de te mostrar as fraquezas da sua alma e Cristo será capaz de socorrer você. Neste contexto aqui do capítulo 4, versos 11 a 13, nós temos um versículo que é muitas vezes mal interpretado. Alguns acham que este texto acaba por ensinar que o homem é formado de corpo, de alma e de espírito, porque é dito aqui que a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Nós não entendemos assim. Por um ensino constante de todas as Escrituras, nós vemos que o homem tem uma parte material, que é o seu corpo, e uma parte imaterial, que muitas vezes é chamada de alma e muitas vezes é chamada de espírito. Maria falou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela estava falando das mesmas coisas. E isso fica claro pelos demais ensinos da Escritura, mas também fica claro aqui por quê? Porque o ponto era justamente o seguinte: há coisas que os homens nem conseguem separar, mas a Escritura é tão poderosa para mostrar ao homem o seu pecado, que ela entra nesses buraquinhos inexistentes e separa coisas que ninguém consegue separar. A ênfase aqui, portanto, não deve recair no ensino sobre quantas partes o homem tem, mas sim no poder da Bíblia de penetrar no coração do homem, de analisar o homem e de mostrar para ele que, se ele não estiver perseverando, ele não vai entrar no descanso. E logo depois de ter toda essa invasão da Escritura no ser humano a mostrar a sua fraqueza e limitação, o que é que nós temos na sequência? A ordem para correr para Jesus, porque Ele é poderoso para nos socorrer. Então essa é a mensagem do capítulo. Em síntese, Jesus demonstrado como superior a Moisés no capítulo 3. Quem desobedeceu Moisés não entrou em Canaã. Entrou na história, então, o conceito de Canaã como terra de descanso.
Quem recusou a Moisés, desobedeceu ao Senhor, ficou no deserto, não entrou no descanso. Mas mesmo depois que o povo estava no descanso, Davi, escrevendo o Salmo 95, falou que resta um descanso para o povo de Deus, quando citou: se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, ou você não entrará no descanso. A conclusão óbvia, dada aqui nos versos 8 e 9, é que ainda resta um descanso futuro, do qual esse descanso terreno é apenas uma sombra. E quem quiser entrar naquele descanso superior e maior, tem que receber a revelação superior e maior, que é o Senhor Jesus Cristo. Esta é a essência do capítulo, e eu espero que você esteja se preparando para entrar naquele descanso, no descanso definitivo, confiando no Senhor Jesus. E se em algum momento você estiver vacilando, corra para a Escritura para compreender a sua fraqueza. Ela será capaz de lhe apontar as suas limitações, as suas necessidades. E essas necessidades são perfeitamente atendidas, completamente supridas na pessoa do nosso grande sumo sacerdote que entrou nos céus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Corramos a Ele com fé e assim, com toda certeza, entraremos no descanso eterno. Que essa certeza te console, aqueça o teu coração e que amanhã a gente se encontre aqui, se Deus quiser, para estudar o capítulo 5. Até lá!